Olá pessoal, o vídeo de hoje é para ajudar a dar publicidade para o que está acontecendo no Brasil. Eu venho falando já há bastante tempo, mas eu quero embarcar no que aconteceu ontem, 15 de março, lá com o Felipe Neto, para usar esse acontecimento como ilustrativo, para tentar deixar mais claro o momento que a gente está vivendo. E os culpados, sim, há como apontarmos culpados para além de Bolsonaro. Se você não sabe, o Felipe Neto, e não só ele, o pessoal da Galãs Feios também, e muitos outros, estão sendo processados por iniciativa provavelmente do Carlos Bolsonaro, por se referirem ao presidente, pelo menos no caso específico do Felipe Neto é isso, como genocida. E mais uma vez está sendo utilizado a Lei de Segurança Nacional. Eu não quero fulanizar no nome do Felipe Neto, mas é importante utilizar o engajamento que o nome dele gera para publicizar isso, que vem acontecendo com muita gente já há muito tempo. O uso dos aparelhos de Estado para intimidação de adversários políticos. Isso é bastante característico de um Estado policial, do estabelecimento de um terror de Estado. E é neste ponto que nós estamos. Se nós olharmos para a situação do Brasil, é ainda pior do que nós tivemos lá na ditadura civil-militar de 64 a 85. Só olharmos o montante de mortos, só olharmos o número de desempregados, de desalentados, o desmonte da nossa economia. E sim, trata-se de um governo militar, como eu venho aqui repetidas vezes dizendo. Nunca tivemos tantos militares no governo. Nunca tivemos tantos militares no primeiro escalão do governo. E a medida contra o Felipe Neto e contra outras figuras públicas não visa apenas intimidá-los. Visa intimidar você, visa me intimidar, principalmente nós que não temos os recursos que essas figuras têm para se defender. Porque chamar Bolsonaro de genocida é dizer o óbvio. Não existe outra maneira de se referir a um presidente que deliberadamente deixou o seu povo exposto à maior pandemia do século. Enquanto todos os líderes mundiais estavam correndo para defender medidas de isolamento, se adiantar para comprar vacinas, estimular o desenvolvimento de vacinas, Bolsonaro estava desqualificando a pandemia, ninguém vai nunca se esquecer do gripezinha, estava estimulando aglomerações, desqualificando e ainda está desqualificando o uso da máscara, fazendo propaganda da cloroquina. E agora ele está tentando até dizer que não era bem assim, porque há um risco, inclusive, dele ser criminalizado por isso, de estar defendendo da maneira que defendeu o uso da cloroquina. Não é, como muitos bolsonaristas dizem, apenas o direito da pessoa utilizar o tratamento. Não, ele fez propaganda. Nós jamais devemos esquecer dele na frente do palácio, com a caixa de cloroquina na mão, na frente de uma multidão em plena pandemia, dele oferecendo cloroquina para a EMA, ele falando que não iria tomar vacina, ele desqualificando a pesquisa do Butantan, dizendo que não iria comprar a vacina aqui desenvolvida, negando pelo menos 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, trocando constantemente de ministros da saúde cada vez que um ministro tentava fazer qualquer coisa minimamente contra o avanço da pandemia. O caso agora da quase ministra Ludmila Rajar é bastante ilustrativo. Bolsonaro é o ministro da saúde e por isso a tragédia. Ele está deliberadamente atuando em prol da pandemia. E se a pandemia sabidamente
tinha este potencial de matar, como nós vimos, por exemplo, na Itália, lá, muito antes de acontecer aqui no Brasil, não há outro adjetivo a ser usado em relação a Bolsonaro a não ser genocida. O caso da quase-ministra foi ilustrativo. Bolsonaro está utilizando politicamente a pandemia conforme os seus interesses. E o novo ministro que agora assume, já assume apenas por oportunismo de se apoderar da máquina pública, porque inclusive o discurso que não era tão negacionista já começa a ser, mostrando que é um projeto de defender tratamento precoce, que é veneno, não existe, dificultar a aquisição de vacinas, então é sim genocídio. A utilização da Lei de Segurança Nacional, nesse sentido, é apenas mais uma prova do nosso estado policial. Então, se o objetivo é achar culpado, sim, Bolsonaro é culpado. Mas o que eu quero lembrar é que ele não é culpado sozinho, ele é produto. Bolsonaro não é produtor deste caos. Este caos é potencializado pelo perfil do Bolsonaro, que além de tudo é um perfil fascista, mas ele não foi o que produziu isso. Ele foi produto do caos instalado no Brasil, sobretudo com a ajuda da mídia de massa. Quando a gente conversa nas ruas com os nossos amigos, nossos parentes, as pessoas nos lugares que a gente frequenta, já não de hoje, percebe-se que as pessoas estão brutalmente alienadas em relação à realidade em que elas vivem. A mídia de massa tem um papel importante nisso. Não apenas o sistema educacional, mas a mídia no sentido de apurar as questões do dia a dia. E esta mídia, de maneira vil, produziu essa sociedade incapaz de perceber o tamanho do buraco que nós nos metemos. Bolsonaro só existe porque a mídia o produziu, a mídia de massa, a internet, as redes sociais. Mas, se também podemos culpar a mídia, temos que ir mais a fundo. Por que a mídia fez isso? E eu insisto, a mídia faz aquilo que quem a financia quer. Ela defende os interesses dos seus anunciantes. E aí, insistidas vezes, eu também tenho vindo aqui repetir isso. A estrutura monopolista da nossa mídia faz com que ela seja muito cara e seja interligada aos interesses do grande capital. Nós não temos uma burguesia nacional com interesses no nosso mercado interno. É uma burguesia que não se importa com a destruição do poder de compra do brasileiro, com o desemprego, que é apenas a manutenção dos seus privilégios que são atrelados às grandes transferências de valor do Brasil para a centralidade do mundo capitalista, para a sede das empresas, para a estrutura do mercado financeiro, rolagem de dívidas, enfim, especulação, exportação de commodities, grãos, minério. Esse é o negócio dessa burguesia que financia essa atitude da mídia de massa que produziu essa situação, que produziu Bolsonaro. Então, se Bolsonaro é o culpado, a mídia o produziu, e o produziu a serviço dos interesses desse mercado, ou, como eu gosto de dizer, do capital. Então, nós temos que identificar o nosso inimigo. O inimigo mais imediato é, sim, Bolsonaro. É fundamental de imediato acabarmos com essa chacina, com esse genocídio. E para isso temos que tirá-lo. Agora, para além de identificarmos Bolsonaro como nosso
inimigo e responsável por tudo isso, também temos que identificar os outros responsáveis. A mídia, que produziu e que ainda mantém Bolsonaro, e o grande capital que está por trás disso tudo. O capital nacional, desinteressado no nosso mercado interno, e o mercado internacional, na figura dos grandes poderosos que constituem o capital internacional. É disso que se trata. Bolsonaro não é nenhum produto estranho aos grandes capitalistas. É apenas o que acontece quando eles se organizam para aumentar os seus lucros. E é dessa maneira que eu encerro, com mais esse pequeno toque. Vamos prestar atenção. Toda essa lógica corrupta, genocida, tem uma única raiz, a lógica de acumulação. É pensando na manutenção da acumulação que as pessoas por trás desse grande capital que eu me referi aqui fazem o que fazem ou deixam acontecer o que está acontecendo. Se hoje milhares de brasileiros morrem, e se ainda morrem, e mesmo depois de um ano dessa situação de genocídio, isso ainda está acontecendo, é porque, no fundo, por trás disso, a lógica de ter mais e sempre mais, continuamente, é que está produzindo tudo isso. Beleza, gente? E se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os seus amigos, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, colabora com a manutenção do canal, é muito importante. Aqui no comentário fixado você encontra todas as formas de estar colaborando com o canal. Tem Catarse, tem Apoia-se, PicPay, transferência direta, você pode comprar a minha caneca, você pode se inscrever no meu curso, pode tornar-se membro aqui do canal, enfim, tem muitas formas de colaborar com a manutenção da programação. Beleza? Era isso hoje e até a próxima.